veremos os possíveis estilos de navegação entre o menu principal e as telas que são chamadas, e a maneira de configurar o estilo desejado. Dependendo do tamanho da tela do dispositivo, podemos querer mostrar as informações do List e Detail com a tela dividida, Split, ou não, Flip. No caso de Flip, o List ocupará toda a tela, e quando o Detail for chamado por ele, nesse caso, das seções, esse Detail será carregado na mesma tela, e dessa forma ele poderá retornar para o List com o botão Voltar. Além disso, pode ser necessário que, independente do quanto já nos aprofundamos nas chamadas entre objetos, do Detail, por exemplo, podemos fazer um tap na imagem de um dos palestrantes e depois abrir o Detail do palestrante, e assim por diante. Poderíamos ir abrindo cada vez mais telas sucessivas. Temos sempre o menu principal acessível, no nosso caso, o dashboard. Isso é conhecido como estilo de navegação slide, de tal forma que este menu principal deslizante sempre pode aparecer arrastando a borda esquerda ou com um botão de hambúrguer, para que ele fique acessível e possa quebrar a profundidade das chamadas e parta por outro ramo dessa árvore. Tanto em Split quanto em Slide temos as regiões Left e Content, sendo que a tela será dividida de forma padrão. No caso de Slide, a seção Left será ocupada pelo menu, que ficará escondido e exibido a pedido do usuário. No nosso caso, será o dashboard que ocupará essa posição Left. O importante é que um panel, chamado a partir da região Left, será exibido na região Content, substituindo, na pilha de chamadas, o objeto que estava carregado lá antes, na janela Content, sendo que dessa forma não haverá um back. Por outro lado, um panel chamado da região Content será exibido na mesma região, sem substituir o objeto que estava lá antes na pilha de chamadas, sendo possível retornar ao objeto anterior. Essa ação de back será adicionada no canto superior esquerdo, na Application Bar. Além disso, quando o estilo de navegação é slide, é possível habilitar uma região right. Isso não é o padrão, mas é conseguido fazendo uso de uma API implementada como um External Object em GNexus, chamado Navigation, que veremos mais tarde quando estudarmos as opções de chamada, dentro do tema comportamento. E se tratar-se do iOS, em qualquer caso, você pode ativar uma região Bottom. Outra opção de navegação, além das três anteriores, Split, Flip e Slide, é ir abrindo regiões em cascata à direita. Podemos ter até 3 níveis, Cascade. Veremos brevemente cada uma dessas 4 opções de navegação e veremos uma pequena demo no GNexus. Por exemplo, no caso de Split, podemos ver um exemplo com o iPad, em ambas as orientações, Landscape e Portrait. O valor default para tablets é Split, o que significa que sempre em Landscape, ou seja, na orientação horizontal, a tela será mostrada dividida, enquanto na orientação Portrait, vertical, a tela do lado esquerdo vai se esconder, mas o usuário pode fazê-la aparecer deslizando o dedo da borda esquerda para a direita, ou com a ação da Application Bar superior esquerda. A característica desse estilo de navegação é que todos os lists do Work With serão abertos no frame na região à esquerda, enquanto que os Details serão abertos no frame maior à direita, no Content. Essas opções padrão onde e como o objeto chamado é aberto podem ser modificadas através das propriedades Call Options das chamadas dos objetos, como veremos mais tarde quando estudarmos o comportamento, mas já sinalizamos a partir daqui. Bom, por outro lado, no iPhone, a opção padrão para o estilo de navegação será Flip, o que significa que será mostrado sempre um único layout. Toda vez, o objeto chamado será mostrado nesse layout único, portanto, o conteúdo é único. Assim, se o list de sessions é chamado, irá ocupar toda a tela. Se você quiser chamar o detail a partir do list, ele também ficará ocupando toda a tela. E para poder ver o list, contamos com o back na parte de cima à esquerda, ou chamamos o menu,
mover a margem esquerda para a direita como sempre. E o slide que mencionamos há algum tempo. Este estilo de navegação permitirá que o menu principal esteja sempre disponível, independentemente do nível de profundidade em que estamos nas chamadas, para que possamos quebrar esse cascateamento com um único passo, seja deslizando com o dedo da esquerda ou com o botão de hambúrguer, como vemos nas imagens. Na tela à esquerda, podemos ver a região Content, onde está carregado o detail de uma session. E temos o menu. Em que nível estamos? Bem, evidentemente, o usuário pressionou Sessions. Foi carregado o list de Sessions dentro de Content. E então, ele escolheu uma sessão, uma determinada conferência, e o detail dessa sessão foi aberto. E vemos que a possibilidade de retornar à tela que o chamou está aparecendo. Então, vemos como os diferentes objetos chamados vão sendo carregados nessa tela, e a maneira de quebrar com toda essa sequência de chamadas. Por exemplo, ver os restaurantes. E é nesse momento que tudo que aparece aqui é reiniciado, e o list de restaurantes é exibido sem nenhum back, porque foi chamado diretamente do menu. Poderíamos também querer abrir um objeto em uma região à direita do Content. Isso poderá ser programado com as opções de invocação e a API Navigation que mencionamos, que já vem com Genetics. O mesmo para a região Bottom, que se aplica apenas ao iOS. Isso será visto mais tarde. E nós também temos a opção Cascade, que é válida tanto para tablets como para telefones. O menu principal é exibido na área à esquerda, o painel atual na área direita e o painel que chamou este último no meio. No exemplo à esquerda, vemos como o list de sessions foi chamado pelo dashboard e o detail de uma sessão foi chamado a partir do list. Se, então, a partir desse detail, aprofundamos mais um nível, por exemplo, dando um tap em um speaker do grid, uma quarta área é aberta à direita com essa informação. Se, a partir daí, for chamado outro objeto, a partir do nível de profundidade 3 em diante, ele será aberto nessa mesma tela, a quarta, respeitando a pilha. E então vai aparecer o botão Back para cada nova tela que se abre, para retornar para a tela que o chamou. Quando outro item é selecionado no menu principal, o dashboard, os painéis de navegação em cascata são reiniciados, isto é, os painéis 3 e 4 são eliminados e começa tudo novamente. Essas então são as possibilidades de estilos de navegação. Onde definimos o estilo de navegação de nossa aplicação? Está configurado no nó da plataforma. No exemplo, iremos definir que, para qualquer dispositivo iOS, o estilo de navegação do aplicativo seja Cascade. Trata-se da propriedade Navigation Style, no nó da plataforma. Se quisermos, por exemplo, que esta seja a opção padrão para todos os iOS, exceto para iPhones, basta acessar as propriedades do iPhone, em General, ou em qualquer um dos tamanhos específicos, e nas propriedades do iPhone, em Navigation Style, definir, por exemplo, Slide. E aí, o nível de procedência das propriedades, observamos que é o habitual, isto é, vai valer a mais próxima da plataforma que escolhermos, se não, vale a do pai. Agora, vamos fazer uma pequena demonstração em Genetics. Eu vou abrir o emulador. Aqui podemos ver que estamos com o dashboard. Estamos no emulador, mas seria a mesma coisa em um telefone Android. E vemos que o estilo de navegação padrão de nossa aplicação para um telefone Android é o Flip. As telas são carregadas na única tela disponível. Por exemplo, se eu for em Sessions, é carregada na tela inteira. Vamos definir que o estilo de navegação seja Slide. Então, este menu estará sempre disponível, abrindo à esquerda. Vamos às propriedades das plataformas e podemos observar que, para qualquer Android, o estilo de navegação diz Default. Bem, se formos ao Android Phone, em particular, vemos que ele também está como Default, ou seja, está herdando o padrão. E o Default para um telefone é o Flip. Então, o que podemos fazer, seja no Android ou diretamente em Phone, é mudar o estilo de navegação.
Vejam que aqui aparecem apenas as opções para um telefone Android, que são Slide ou Flip. Vamos mudar para Slide. Em N Android, no entanto, vemos que os estilos de navegação que estão aparecendo são Slide e Flip, porque existem restrições. Mas se formos, por exemplo, em um tablet Android, vemos que Slide, Flip e Split aparecem. E se formos ao tablet de 10 polegadas, ele também tem essas opções. Por outro lado, se formos a um iPad, por exemplo, veremos que aparece o Cascade também. Bom, vamos executar. Botão direito, Execute. Vai abrir o emulador. E vamos ver o que acontece. Já podemos ir pensando. Se o dashboard for apresentado como um menu deslizante, obviamente terá que ser carregada uma tela. Qual conteúdo será carregado nessa região de Content? Bem, a resposta é chamar o primeiro objeto desse dashboard. Então veremos que irá aparecer o List de Sessions e o menu deslizante. Podemos ver como realmente abriu o List de Sessions. Temos o menu de hambúrguer para mostrar o menu deslizante, ou podemos fazê-lo deslizando a partir da esquerda. Poderíamos não querer chamar esse list, mas outra tela, quando a aplicação for aberta pela primeira vez. Como fazemos isso? Temos determinados eventos que podem ser programados no objeto main, no objeto principal, que em nosso caso é um dashboard, mas pode ser um panel, por exemplo. Os eventos são esses que aparecem aqui: Slide, Split, Cascade, Flip e Tags. Ponto Start. É o evento Start associado aos estilos de navegação. Notem que, por exemplo, se programamos o slide.start e o aplicativo está sendo executado para um iPad com estilo de navegação Cascade, esse evento, nesse caso, para essa plataforma, não será executado. Só será executado quando o estilo de navegação for slide. Assim, por exemplo, podemos criar um panel for Smart Devices, Welcome, com uma imagem para que esse painel seja executado apenas no evento Start do estilo de navegação Slide, apenas nesse caso. Vamos aos eventos do nosso objeto principal e podemos ver que o deixei comentado, porque já havia feito isso antes. Eu já criei um panel for Smart Devices chamado Welcome. Vemos que um panel for Smart Devices é parecido com um Web Panel e possui todas as seções conhecidas. Então, eu coloco uma imagem aqui. E o que vamos fazer, então, é descomentar esse evento e ver que o que estou fazendo é simplesmente chamar esse panel, quando tratar-se de um estilo de navegação slide e quando esse dashboard é executado pela primeira vez, no Start. Então, executamos Run. E aqui, vemos como está funcionando, da forma que queríamos, ou seja, chamando esse panel. E aqui, temos o menu. Com isso, terminamos esse tópico de estilos de navegação e passaremos para o próximo tópico, onde veremos como incorporar diferentes efeitos de transição entre as telas chamadas.